Pois é, minha gente, voltamos com o terceiro e último bloco do programa de hoje, com Fernando Antônio Petrucci, né, cuja família é uma família tradicionalmente rosa-negra, quer dizer, os mais antigos da família, né? Os mais novos, entre os quais se inclui o Fernando, torce pelo americano. Bom, Fernando, Fluminense ontem jogou com o Internacional, jogou covardemente, o Fred não jogou, entrou ali o velho Wellington Paulista, né? E o Fluminense não incomodou, jogou recuado, acabou perdendo por 1-0. Decepcionou você esse resultado? Boa tarde a você, ao telespectador. Não me decepcionou o resultado, mas me decepciona a participação dos clubes do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro. Nessa edição do Campeonato Brasileiro, o histórico de resultados dos clubes do Rio é o pior dos últimos anos. No jogo do Fluminense contra a equipe do Internacional, mesmo o Inter tendo sofrido na rodada anterior uma goleada de 5-0 para a equipe do Grêmio, mas o Inter voltou mais motivado na partida contra o Fluminense, principalmente porque houve uma reunião com toda a diretoria, houve também uma tentativa de invasão de torcedores no CT do Inter, fazendo uma cobrança e exigindo uma vitória sobre o Fluminense. O Valdívia esteve muito bem na partida de ontem e o Diego Cavalieri acabou se tornando a principal peça em campo, principalmente no primeiro tempo, quando a equipe do Internacional teve chances de criar uma vantagem de até golear. A equipe do Vasco da Gama, o que mais contratou, e não consegue resultados importantes. O Fluminense gasta uma fortuna agora com o Ronaldinho Gaúcho, e o Flamengo vem buscando renovar o seu elenco. O Botafogo manteve mais uma linha modesta de investir, embora, na minha opinião, cometeu um grave erro ao demitir o René Simões. Exatamente. Porque vinha fazendo um bom trabalho. Mas o futebol do Rio nos representa muito mal no Campeonato Brasileiro. Pois é. E o detalhe é o seguinte, a gente falava do Vasco da Gama aí, da situação do Vasco, que é uma situação caótica realmente, né? O Vasco tem um saldo negativo de mais de 23 ou 24 gols. Onde já se viu isso, rapaz? Tem o pior ataque e a defesa mais vazada do campeonato. E ele, se vencer os próximos jogos, ainda corre o risco de continuar na zona de rebaixamento, de acordo com os outros resultados, porque ele passa agora a pegar equipes que são concorrentes diretos. Agora, hoje à noite, nós temos, vai acontecer, tem tudo para ser um jogão, que é o Atlético Mineiro, né, que foi ultrapassado pelo Corinthians, que venceu ontem, mas venceu com um gol, finalzinho do jogo, um pênalti que o árbitro deu, venceu o Sport, agora por 4-3. Agora pergunto a você. O Sport que tinha sofrido apenas uma derrota na competição. Sofreu a segunda ontem. Exatamente. Agora, logo mais, Atlético Mineiro, quer dizer, o Galo vai receber justamente a equipe do Grêmio, que fez 5 no Internacional. Tem tudo para ser um jogão, né? Tem tudo para ser um jogão e o Atlético dormiu na vice-liderança, mas pode retomar a posição vencendo a equipe do Grêmio no jogo que será realizado hoje. O Atlético vem realizando uma grande campanha. Uma coisa muito interessante que é bom a gente frisar. Quando a gente fala que as competições regionais sendo curtas e você dando uma extensão para o interior, correto? Você, quando passa a disputar uma competição nacional, você tem condições de apresentar um trabalho mais promissor. É o caso do Esporte Clube Recife, é o caso do Atlético Mineiro. No futebol mineiro existem apenas 2 times grandes, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, e um time intermediário que é o América. O América. Mas lá ninguém se nega a enfrentar os clubes do interior. Isso. Você vai no futebol pernambucano, você tem o Esporte Clube Recife, você tem o Santa Cruz e o Náutico. Você tem o Náutico. Todos jogam no interior. Vão ao Caruaru, enfrentar o Central. O futebol do Rio se concentra na capital. Ninguém quer jogar no interior. Fica aquele futebol sem aquele espírito de competitividade. Quando você pega uma competição como
A do Campeonato Brasileiro, você começa a enfrentar dificuldades. Hoje nós temos também o exemplo da região de Santa Catarina. O único clube que hoje não está à altura dos demais é o Criciúma. Exatamente. Mas você vê o Avaí, você vê o Joinville, que já você foi vê campeão da Copa do Brasil, Criciúma. Exatamente, em 91 com o Luiz Felipe Scolari. Conquistou a Copa do Brasil. Então você vê as outras equipes indo bem na competição, embora com alguns problemas. Sim. Mas se você fizer um parâmetro do que se fazia antes, quando se comparava essa praça de esportes com a do Rio de Janeiro, com a de São Paulo, eles estavam bem atrás. Hoje já não estão mais. Exatamente. Muito bem. E assim nós vamos encerrando o seu boletim do esporte de hoje, mas amanhã nós estaremos com o Fernando, que vai conversar, vamos fazer um bloco amanhã com o Fernando Antônio, que ele vai falar sobre as coisas do nosso futebol, Goitacazes com eleições aí no dia 20, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Com os problemas até de ordem financeira que não foram solucionados, os candidatos, nós abrimos aqui os microfones, as câmeras, mas por enquanto ninguém veio, para que eles possam dizer como eles esperam resolver os problemas do clube, né? Sobre o americano, tem uma escolinha agora lá, vai disputar, parece que o Sub-20 vai disputar aí o Otávio Pinto Guimarães, um torneio tradicional, né? O Campos, o Roxinho aí, vai disputar um mata-mata para tentar subir para a Série B, né? Tudo isso amanhã o Fernando vai conversar com a gente aqui no Boletim do Esportes da Terceira Via TV. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência, uma boa tarde e até amanhã.